Eu converso agora com a presidente da Associação de Magistrados do Brasil, a juíza Renata Gil, que fala sobre a próxima etapa desta campanha, que agora tem como foco na mobilização dos homens, né, no combate à violência. Doutora Renata, bom dia, obrigado por atender o nosso pedido. Primeiro, uma avaliação nesses 2 anos desta campanha, os índices atingidos de sucesso de conscientização, principalmente, né, em relação a essa prática inaceitável que é da violência contra a mulher. Bom dia. Bom dia, Ayrton. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer falar com vocês. A gente está realmente muito satisfeito com os resultados da campanha. Um último levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública apontou uma redução ainda pequena, mas de 1,7% dos feminicídios. E a gente acredita em cada vida salva no sucesso imenso da campanha. Mas a gente também teve outros dados reveladores, que foram o aumento das medidas protetivas aplicadas pelo Poder Judiciário e também o aumento de denúncias. Isso indica que as mulheres estão buscando mais socorro, mais ajuda, mas a gente precisa ainda se mobilizar, porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Só fica atrás de nações como Rússia, Guatemala, Venezuela, Honduras, nações que não cumprem nenhuma regra de direitos humanos. Então a gente está no segundo momento da campanha. O primeiro foi durante a pandemia, enquanto as mulheres não tinham condições de denunciar, a gente buscou as farmácias, e com um X vermelho na palma da mão, silencioso, elas eram socorridas. Nesse momento, a gente mobiliza os homens para que eles tenham consciência de que essa é uma responsabilidade social de homens e mulheres. Então, a gente tem agora influencers, atores, fazendo o X vermelho na mão e chamando a atenção que essa é uma responsabilidade de todos. Doutora, tem um número de mulheres que se utilizaram desse sinal silencioso e que foram socorridas imediatamente pelas forças policiais naquele momento? Esse número já foi quantificado ou não? A gente ainda não tem um número nacional, mas a gente tem dezenas de casos que chegam, inclusive nas nossas redes sociais. A associação recebe os reportes, né? Mas a gente ainda não tem a adoção nacional, embora seja uma campanha nacional. As polícias do Brasil ainda não adotaram o protocolo de, no ato da ocorrência, informar que a ocorrência foi em razão do sinal vermelho. O que eu posso dizer é que no Brasil, em cidades como o Distrito Federal, como Rio de Janeiro, a maior causa de acionamento da Polícia Militar, do 190, da Polícia Ostensiva, é a violência contra a mulher. Então a gente imagina que são milhares, né, de casos, milhares de mulheres socorridas por essa campanha. O release fala em 15 milhões de pessoas no Brasil mobilizadas. Tem um limite esse trabalho ou não? Não, esse trabalho não tem limite, a gente já tem 15 milhões porque é o número que a gente avalia pelas interações de redes sociais, pelos contatos que nós fazemos, pelas ouvidorias dos ministérios públicos no Brasil todo. A gente tem essa relação com essas instituições todas, mas a nossa ideia é que todos conheçam. A gente já sabe que até em comunidades indígenas, no interior da Bahia, por exemplo, as indiazinhas já sabem que se homem bate em mulher, X vermelho na palma da mão. Então a gente quer mesmo que isso seja mais divulgado e que as mulheres tenham mais acesso a esse código de salvamento. E como essa população formada pelos homens será mobilizada pela campanha? A gente está fazendo esse trabalho, né, de primeiro conversar com os tribunais que já têm alguns projetos com agressores, e também as celebridades. Elas ajudaram muito. O bonito dessa campanha é que antes dela se tornar uma campanha oficial, uma política pública por lei, porque ela é uma política pública pela Lei 14.188, aprovada no Congresso Nacional, a gente teve um trabalho muito intenso nas redes sociais. Então, essa mobilização dos homens nas redes é que a gente acredita que vai surtir um efeito positivo, e as mulheres se sentirão mais acolhidas também, porque não vai ser só papo de mulher, é papo de homem também. Tá certo. Com relação à legislação, o endurecimento dela, isso também foi favorável a esse decréscimo? Foi. A gente tem muito orgulho de dizer que a MB apresentou um pacote chamado Pacote Basta, né, que é o pacote que se transformou na Lei 14.188. Nesse pacote, a gente aumentou um pouco a pena da lesão corporal, porque os homens que agrediam as mulheres, após o registro da ocorrência, saíam pela porta da frente das delegacias.
mas também um fato relevante, nós criminalizamos a violência psicológica. E a gente acredita que a violência psicológica, o stalking, né, que é aquela perseguição ostensiva de mulheres, isso é um caminho anterior para a morte de mulheres pela condição feminina. Então, a gente acredita que com a aprovação dessas leis, a gente vai ter, em curto espaço de tempo, uma redução das mortes, porque as mulheres vão estar mais protegidas com as denúncias desses crimes anteriores, antecedentes. Doutora, assédio, estupro, violência psicológica, violência financeira e todos os tipos de crimes que são praticados contra a mulher. Onde é que a gente começa a mudar isso efetivamente? Como trabalhar lá desde o início também com as nossas crianças para que elas entendam e respeitem as questões de gênero? Exatamente isso, isso é educação, né? A gente tem uma lei importante que foi aprovada recentemente, que determina que em todo o ensino básico no Brasil haja uma plataforma com relação ao combate à violência contra a mulher. E também nessa lei foi determinado que em uma semana, no mês de março, as escolas só discutam a violência contra a mulher. Isso é muito relevante, porque a gente acredita que com a formação desses jovens, né, eu recebo muitos pedidos de ajuda. Minha filha é adolescente, ela sofre assédio na escola. A gente acredita que com essa informação, com essa formação desde o início da vida, a gente vai ter uma geração que se respeite mutuamente, né? Porque a gente está falando de igualdade, a gente está falando de respeito entre homem e mulher, né? E de um lado e de outro. Então, o ponto focal, eu acho que a quebra de paradigma no Brasil vai ser a aplicação dessa lei, e a MB está muito atenta a essa aplicação rápida. A gente quer que isso aconteça de forma rápida. Já estamos em articulação para que esse plano básico de educação com atenção à violência contra a mulher seja, em tempo bastante curto, implementado. Nós vivemos num país continental, né? E como a MB trabalha no sentido de fazer com que o acolhimento da vítima não seja um processo de revitimização, né, que pode acontecer, até pelo tamanho do Brasil, as diferentes regiões e culturas que nós possuímos, né? Qual é o trabalho da MB nessa área? Esse é um ponto muito importante para nós. A gente tem trabalhado em cada fórum brasileiro, existe uma coordenadoria de violência contra a mulher e existem várias varas de violência contra a mulher. A gente quer que essas varas, essas coordenadorias, tenham um olhar mais atento a essa parte que não é de responsabilidade do judiciário, que é de responsabilidade do executivo. Porque a gente sabe que se lá, no atendimento, a gente não tiver uma efetividade, as mulheres vão deixar de denunciar e de buscar socorro. Então, é um ponto que a gente tem conversado muito com os governadores, com os prefeitos. Há uma mobilização da magistratura para que essa efetividade seja maior. Depende de investimento, a gente sabe disso, mas nesse momento há uma outra determinação legal também, Ayrton, de que 5% do Fundo de Segurança Pública seja destinado ao combate à violência contra a mulher. Então, é uma verba carimbada que a gente não tinha antes e que agora terá. Cabe a nós, ao Ministério Público, fiscalizar o bom uso dessas verbas e a implementação desse sistema de proteção à vítima de violência. Uma política pública, doutora? Uma política pública, pois é muito orgulho nosso, a gente está falando nesse momento, e eu viajei aí o mundo todo, né, conhecendo os sistemas de proteção à mulher vítima de violência. A gente não viu nenhum sistema tão potente como o brasileiro, porque o Brasil hoje se preocupou em criar uma política pública nacional. Então, é uma política pública, a gente quer que ela seja implementada com efetividade. Esse é o grande desafio, efetividade, porque as mulheres se sintam protegidas e se sintam encorajadas de denunciar e ceifar essa endemia que é a violência contra a mulher no Brasil. E essa situação emblemática, nós tivemos o lançamento no Rio de Janeiro e agora Foz do Iguaçu. Por que Foz do Iguaçu? Porque Foz é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? É um cartão postal, ela é uma cidade que no Brasil tem uma relevância turística importante e a gente quer chamar a atenção das pessoas como um todo de que isso é uma responsabilidade de todos nós. A gente vai buscar outros pontos turísticos, outros parceiros, a gente já tem cartórios eleitorais, esse é um ano eleitoral impossível, as mulheres podem denunciar nos cartórios eleitorais, a gente tem já os cartórios de registro civil, de documentos com a campanha. Então, nossa ideia é que várias instituições relevantes, como a Itaipu Nacional, como o Parque das Cataratas, sejam pontos de apoio e de informação dessas mulheres que sofrem violência. E eu te revelo que, ao seu lado,
há uma mulher que precisa de ajuda. Então, eu peço sempre que a sociedade tenha esse olhar atento e altruísta para que a gente reduza esses índices no Brasil, vergonhosos. Ok, obrigado por sua atenção. Muito Parabéns. Obrigada, Ayrton. Bom e dia sucesso. a todos. Muito obrigada. Conversei aqui com a presidente da Associação de Magistrados Brasileira, juiz